A alma exprime todas as cambiantes, ou seja, a sua variação de cores. Então, eu imagino que a palavra, conforme ela é expressada, ela tem cor, ela tem a vibração. E ele fala, cambiantes são as variações. Então, se você fala coisas boas, como no caso da água, imagina as cores bonitas, né? E o contrário depois também. E sendo o pensamento onda criadora a integrar-se com outras ondas de pensamento, com as quais se harmoniza, a fala, de modo invariável, reflete o grupo moral a que pertencemos. Então tem aquele ditado, né, que agora eu aprendi assim: diga-me o que pensas, eu te direi com quem andas. Porque o que você pensa, você expressa na palavra. E aí você vai dizer e você vai saber quais são as suas companhias espirituais. E Porque, até materiais, né? Você se afiniza com aquele grupo ali que... porque eu acho que o maior desafio é esse, né? Porque assim, às vezes a gente fala assim, eu tô falando palavrão, vou contornar minha fala para não falar tanto palavrão. Até que não é tão difícil. Agora, vamos supor, a palavra, quando a gente exterioriza um desejo, um sentimento, primeiro nasceu do pensamento, né? Que é o que você está falando, é o pensar. E a gente não dá tanta atenção pro pensar, né? Não. E controlar o pensamento é muito mais difícil, né? A Joana de Ângelo diz que o pensamento é igual um cavalo bravo, um cavalo selvagem. É difícil você domar. Porque mesmo quando você vai fazer meditação, que eu ainda não consigo, você está parado ali pensando e você não fica com o pensamento parado. Você fica pensando em tanta coisa ao mesmo tempo que você não medita nada. Olha. Não dá, porque a gente não domina. Então, a palavra, o pensamento, quando você expressa, a palavra vestiu aquele pensamento. Porque é o que você estava pensando e você expressou. Seja uma coisa ou seja outra. E o palavrão, né, como é? Diz que assim, no jogo de futebol é normal, mas a pessoa pega um hábito, ela fala em qualquer lugar. Às vezes, de bobagem, levou um tropeçãozinho na rua, solta o palavrão. E isso eu acho que não... Às vezes o palavrão pode não ter assim tanta força, mas é uma negatividade, além de ser falta de boa educação. E se você estiver perto de uma criança, de um jovem, a criança vai repetir. Então, e se a gente se liga por afinidade, né? Como você estava falando, diga-me o que pensas que eu digo com quem você anda, né? Na questão da companhia espiritual, né? Eu entendo por esse lado. Eu também entendo então, assim. Quer dizer, você acha que um espírito de luz, ele vai ficar próximo da gente, ele vai ficar ali num ambiente agradável, se é um ambiente de palavrão, fofoca, xingamento, ele se afasta, creio eu. É sofrimento, né? Porque imagina, assim, como não fica pesado. A gente vê isso nos livros de André Luiz, como a espiritualidade superior, quando vai resgatar espíritos nas furnas, nos abismos, é um esforço que eles fazem por amor. Mas ali já é uma situação que já está instalada. Mas se você pudesse educar, poxa vida, seria um benefício muito grande para você. Porque às vezes é um vício apenas. Se você se dominar, se vigiar, você consegue. Ninguém nasceu falando palavrão. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.